Damos agora início ao comentário com assinatura, hoje a cargo de Rui Malheiro, que começará, creio eu, então, com o rescaldo dessa derrota do Benfica em Lyon ontem para a quarta jornada da Liga dos Campeões. O Benfica que somou então a terceira derrota, ou averbou a terceira derrota em 4 partidas. É verdade, e é uma primeira parte do Benfica a roçar o inqualificável, uma exibição paupérrima. Foi um Benfica que, do ponto de vista defensivo, na primeira parte acumulou erros nos 3 momentos defensivos, ou seja, em organização defensiva, em transição defensiva e também na defesa de bolas paradas laterais, e foi também um Benfica muito pouco criativo e com muitas dificuldades em ligar o jogo, o que fez que, do ponto de vista ofensivo, acabasse por criar muito poucas oportunidades ou poucas situações em que realmente criou ocasiões de golo, até porque envolvia muito poucos jogadores na chegada ao último terço. O jogo começou logo a ditar o seu desfecho aos 4 minutos, na sequência de um pontapé de canto. É verdadeiramente incrível que uma equipa do Lyon, sobre o corredor direito, onde foi marcado o canto, cria facilmente uma situação de superioridade numérica, e se não chegasse a essa situação de superioridade numérica, em zona de finalização, o Lyon voltou a usufruir também de vantagem numérica, 4-3, com Anderson muito bem a atacar o espaço entre Rúben Dias e Ferro e a bater o Vlaco Dimos, que pouco ou nada podia fazer nesse lance. Não deixa de ser curioso que no espaço entre o corredor direito, em que foi batido o canto, e o Lyon, que saiu de forma curta nesse canto, criou a tal superioridade numérica, e a zona de finalização ao segundo posto, entre o centro e o segundo posto, o Benfica tinha uma superioridade de 5-1 no espaço do primeiro posto, mas a verdade é que o Lyon teve a sagacidade de buscar o espaço entre o centro e o segundo posto, o espaço onde tinha, obviamente, uma situação de vantagem numérica que devia ter sido devidamente calculada pela equipa do Benfica. Se a situação já não era a melhor, o Benfica acusou o nervosismo de ter sofrido o golo de forma tão precoce, e é bom recordar que Bruno Lage apostou no seu 4-4-2 mais contido, ou seja, um 4-4-2 que tem utilizado mais na Liga dos Campeões e que tinha utilizado diante do Lyon no jogo em casa, que o Benfica acabou por vencer com alguma felicidade. A verdade é que este 4-4-2 com Jetson a proteger Tomás Tavares e Sérvia a proteger Grimaldo não produziu qualquer efeito do ponto de vista defensivo, e a situação, que já não era boa, ainda ficou pior quando o Ferro se lesionou ao minuto 16 e teve de ser substituído por Jardel. Com isto, o Benfica também perdeu o seu defesa central, claramente o seu defesa com mais capacidade de construção, e isso ainda tornou a tarefa do Benfica mais hercúlea. É certo que as poucas aproximações, como há pouco já tinha referido, do Benfica não criaram situações de perigo, e viu sobretudo um Lyon que era capaz, mesmo sem forçar muito, de chegar com facilidade às zonas de finalização. Aproveitou muito bem os momentos de organização ofensiva, ou seja, de ataque posicional, muitas vezes libertando Depay no espaço entre linhas, isto porque Gabriel saía para fazer as suas habituais ações de pressão, a tal pressão vertical que Carlos Carvalhal falou muito, quer antes do jogo, quer depois do jogo, entre o Benfica e o Rio Ave. Carlos Carvalhal, que na altura tinha colocado Tarantini nesse espaço para provocar o erro a Gabriel, e a verdade é que, como é óbvio, Depay tem outro tipo de características do ponto de vista ofensivo e criou com grande facilidade desequilíbrios nesse espaço entre linhas. E não deixa de ser curioso que esses desequilíbrios já foram notórios antes do primeiro golo da equipa do Lyon, porque se recordarmos do lance que dá origem ao pontapé de canto, é exatamente um lance em que Depay ataca esse espaço entre linhas, o espaço nas costas de Gabriel, e origina a situação de perigo que acaba por dar origem ao pontapé de canto. O Lyon estava por cima do jogo e ao minuto 33 chega ao 2-0. É um lance quase absurdo por parte do Benfica, que deixa Aouar a receber a bola
quase na entrada do meio-campo ofensivo. Portanto, e praticamente de frente para o Tomás Tavares. Exatamente, o Tomás Tavares tem uma abordagem infeliz ao lance, é verdade, não há que o esconder. Acusa, obviamente, algo que seria expectável, ou seja, a falta de experiência no nível competitivo superior, mas a verdade é que havia jogadores que tinham que compensar e não deixar Tomás Tavares completamente desprotegido. E falo principalmente de Florentino, que do meu ponto de vista era o principal responsável para fazer a compensação à má abordagem do Tomás Tavares, que fica também completamente perdido no lance, e também Jetson, porque Jetson estava a jogar para proteger também Tomás Tavares e fica completamente fora do lance. E no fundo o corredor esquerdo do Lyon, o corredor direito do Benfica, estendeu claramente uma passadeira branca para o Aouar seguir até a zona do último terço, já perto da linha de fundo, onde assiste a Depay para uma finalização que acabou por se tornar muito fácil, isto porque Rúben Dias procurou objetar ao cruzamento da Aouar, Dembélé foi muito sagaz a arrastar Jardel e no fundo a Depay surgiu sozinho em zona de finalização, com um Grimaldo praticamente a surgir em pronto-socorro, mas com muita dificuldade em objetar a finalização de Depay, que no fundo endereçou a bola para o fundo da baliza de Vlaco Dimos, que mais uma vez pouco ou nada podia fazer. Voltou a ser o Lyon a estar mais perto do 3-0, até que o Benfica, no período de descontos, esboçou uma primeira reação. E essa primeira reação foi urdida por uma combinação entre Carlos Vinícius e Chiquinho, algo que se viu muito pouco, devido também a essa questão de o Benfica ter sido uma equipa muito pouco consistente do ponto de vista ofensivo, mas aí Chiquinho esteve bem, buscou o espaço vazio e Carlos Vinícius solicitou nesse espaço e Chiquinho acabou por fazer aquela que foi a verdadeira ameaça do Benfica numa primeira parte totalmente insípida, volto a dizer, uma exibição confrangedora do ponto de vista defensivo e de muito pouca criatividade e disponibilidade para atacar devidamente. Ainda que fosse notório, e esse lance no período de descontos desfraldou essas debilidades que o Lyon apresenta do ponto de vista defensivo. No início da segunda parte, Bruno Lage quis mexer, era obrigatório fazê-lo, diria. Abdicou de Jetson, claramente do meu ponto de vista o pior jogador em campo do Benfica no jogo de ontem, ainda que não pareça curial recorrer a uma questão individual ou a questões individuais para explicar uma exibição que é confrangedora do ponto de vista coletivo, e para mim o coletivo estará sempre à frente do individual. Lançou Seferovic, passou a jogar com dois avançados, ou seja, Seferovic e Carlos Vinícius, e fez algo que era absolutamente necessário, que era colocar Chiquinho numa posição ligeiramente mais recuada, que permitiu ao Benfica ter mais capacidade de criação e mais capacidade para ligar o jogo. E aí podes-me interrogar porque é que Bruno Lage também não lançou Pizzi, e a verdade é que tive a oportunidade de fazer o jogo na Rádio Estádio. Eu ia por aí, mas falava no bloco, porque ao fim e ao cabo Bruno Lage mudou todo o lado direito. E perguntava-te também de outra forma ou como se justifica apostar Bruno Lage em André Almeida e Pizzi para a Liga e aparentemente, até porque já não é a primeira vez que acontece, em Tomás Tavares e Jetson para a Liga dos Campeões. Se tem apenas a ver com gestão de plantel e de energia, neste caso, ou de condição física, ou se é uma questão de sistema e mais tática até do que tendo a ver com os índices físicos. Excelente questão, Rui. É as duas coisas, no fundo. Agora, a grande interrogação que temos que colocar é o que é que o Benfica ganha com Jetson a médio direito num jogo desta dimensão, e não ganha absolutamente nada, porque Jetson não só não cumpre do ponto de vista defensivo, como do ponto de vista ofensivo é um jogador que tem dificuldades em tomar boas decisões, seja no último terço. Aí basta-te recordar da quantidade de remates que Jetson viu serem bloqueados na primeira parte,
mas também em zonas mais recuadas, porque não oferece a ligação, não é essa a sua característica, é muito mais um jogador de esticar o jogo. E depois, qual é o sentido de lançar um jovem às esferas, Tomás Tavares, que vem acumulando titularidades na Liga dos Campeões, depois de 3 jogos consecutivos de André Almeida a titular no campeonato. Se Tomás Tavares era para ser lançado no jogo da Liga dos Campeões, e tudo apontava nesse sentido, tendo em conta a lógica anterior de Bruno Lage e também as dificuldades que André Almeida tem atravessado esta temporada, onde tem tido algumas dificuldades em jogar com continuidade, porque começou a época lesionado e falhou a pré-temporada, o que se compreende em absoluto. Agora, se Tomás Tavares era para ser lançado neste jogo da Liga dos Campeões, como é óbvio, era importante que tivesse ritmo de competição no campeonato, e não teve, porque a verdade é que após a paragem de campeonato, Bruno Lage apostou, e do meu ponto de vista bem, no regresso de André Almeida. Agora, se era para fazer um lançamento de André Almeida na equipa do Benfica, eu creio que esse lançamento teria que passar também pelo jogo da Liga dos Campeões, porque André Almeida, não sendo o lateral perfeito, longe disso, é um jogador que oferece mais experiência neste tipo de competições, independentemente de eu continuar a achar que o Tomás Tavares será mais tarde ou mais cedo o dono da lateral direita do Benfica, ainda que a exposição que tem tido neste tipo de jogos e o facto de estar ligado a alguns dos golos sofridos pelo Benfica acaba por colocar uma pressão extra sobre este jogador. É um lançamento às esferas que me parece que pode trazer prejuízos para o jogador em termos futuros. Mas voltando à questão da segunda parte, se me permites, Rui, salientar que com o recuo de Chiquinho o Benfica passou a ligar jogo com mais facilidade. Isso não implicou que o Benfica produzisse ocasiões de golo em catadupa, bem pelo contrário, e vimos também um Lyon diferente, um Lyon que ao intervalo abdicou de Depay, o seu melhor jogador, Memphis Depay, para lançar Cornet, mudou a disposição das suas peças ofensivas, porque Cornet entrou para o corredor direito, o que conduziu o René Adelaide para o corredor central, para a posição de segundo avançado, mas vimos sobretudo um Lyon a baixar linhas do ponto de vista defensivo, a procurar defender mais baixo, com um bloco médio-baixo, mais compacto, de forma a obstruir as chegadas do Benfica à zona de finalização, e vimos também um Lyon menos apressado e menos vertiginoso a chegar às zonas ofensivas, ou seja, um Lyon que procurou fazer a bola circular, procurou obrigar o Benfica a bascular, a ter dificuldades nesta basculação, porque procurava mudar frequentemente o corredor da bola. Se atacava pelo corredor esquerdo, fazia com que o Benfica basculasse para esse corredor, mas rapidamente variava o jogo para o corredor central e do corredor central para o corredor direito, e sempre que encontrava alguns espaços com o Benfica mais desequilibrado em transição defensiva, acelerava o jogo, mas se via que não tinha capacidade para chegar à zona de finalização, passava a transição ofensiva, e que tinha sido então transformada em contra-ataque ou ataque rápido, para ataque posicional, e fazia a tal circulação de bola que desgastava a equipa do Benfica. Eu creio que há um momento absolutamente determinante na segunda parte, que é o minuto 73, e tu seguramente já percebes o que é que me vou referir, que é a saída de Sérvi, que teve também uma atuação inspirada do ponto de vista ofensivo, com as suas habituais dificuldades de tomada de decisão no último terço, e Bruno Lage lançou finalmente Pizzi. Parece-me, e volto a frisar, que foi uma entrada tardia de Pizzi, e uma entrada tardia, e porque é que eu sustento essa opinião? Porque mal Pizzi entrou, ao minuto 75, Chiquinho tem a sua primeira grande oportunidade de golo, com Pizzi a descobrir Chiquinho no espaço entre linhas, e o Benfica até aí só por uma vez tinha entrado com bola e com perigo no corredor central. Mal Pizzi entra, Pizzi tem a capacidade a partir do corredor esquerdo, já que era essa a sua posição, de forma a manter Chiquinho a partir do corredor direito, descobre o movimento em diagonal de Chiquinho para o espaço central, e o Benfica tem logo aí uma primeira oportunidade de golo, com o remate de Chiquinho a passar muito perto do poste da baliza de António Lopes. 2 minutos depois desse lance, Pizzi, com um fantástico passe de ruptura, consegue aquilo que o Benfica nunca conseguiu ao longo de 77 minutos. Não estou a falar do gol, porque é verdade,
foi o primeiro golo do Benfica e o único golo do Benfica, mas foi a primeira vez que o Benfica conseguiu, com cabeça, tronco e membros, ou seja, com princípio, meio e fim, atacar a profundidade de forma absolutamente coerente e consistente. Ou seja, Pizzi, com um fantástico passo de ruptura, descobre o espaço nas costas da defensiva do Lyon, que sempre existiu, e Seferovic teve aí a capacidade de ser contundente no ataque à profundidade e de ter um remate que acabou por bater António Lopes. Havia 13 minutos mais descontos pela frente, podia esperar-se que o Benfica caísse claramente em cima do Lyon e acabasse por se instalar no meio-campo ofensivo adversário, mas isso não aconteceu. É certo que ainda ali a roçar o minuto 80, Pizzi descobre Tomás Tavares no corredor direito e o Benfica podia ter aí construído um lance de perigo, acabou por não acontecer, mas aquilo que vimos foi sobretudo um Lyon muito sagaz, um Lyon que conseguiu instalar-se com bola no meio-campo ofensivo do Benfica, adormecer o jogo com bola e depois, numa das poucas oportunidades que teve para chegar à baliza adversária como espaço, ou seja, o Benfica a conceder muito espaço no momento de transição defensiva, Cornet invadiu o corredor central, ganhou um duelo a Grimaldo e acabou por servir Bertrand Traoré, que tinha acabado de entrar e que acabou por desfraldar todas as debilidades de Jardel numa situação de 1 contra 1, desferiu um remate cruzado, aproveitando esse espaço conferido pelo Benfica e bateu inapelavelmente Vlaco Dimos, que parece-me, e é um parecer com clara crença naquilo que estou a afirmar, acabou por ser dos jogadores do Benfica aquele que, dos que entrou de início, acabou por ter uma prestação menos sofrível, porque a verdade é que se houve jogadores que acrescentaram algo ao Benfica, foram claramente Pizzi, coloco Pizzi à frente de todos, também Seferovic, que teve uma boa entrada em jogo, e fora estes dois jogadores, salientar que Chiquinho cresceu muito na segunda parte porque esteve mais confortável no jogo, porque teve mais contacto com a bola e isso permitiu a Chiquinho crescer, e claro, alguns fogachos de Grimaldo do ponto de vista ofensivo, porque volto a frisar, Grimaldo é, do meu ponto de vista, o jogador que cria melhor jogo na equipa do Benfica, mesmo partindo da posição do lateral esquerdo. Eu ia voltar agora a Pizzi, uma vez que frisaste que esse momento determinante no jogo, ou melhor, resultou no golo do Benfica, não foi determinante porque o Benfica não o venceu, diga-se, mas esse golo surge então de uma iniciativa de Pizzi no meio-campo. E isto, quando é conhecido, Pizzi tem jogado maioritariamente da direita para o centro. Isto é uma posição, acaba por ser uma posição remendada, principalmente face à saída de Sálvio, por exemplo, que era um extremo puro do lado direito. É uma posição, o lado direito do ataque, uma posição que o Benfica urge rever. Não creio, Rui. Creio que há outras posições que são muito mais prioritárias para a equipa do Benfica. Se te recordares, o crescimento do Benfica passou na segunda metade da época passada com a entrada de Bruno Lage, e volto a salientar aqui um aspecto, independentemente das críticas que tracei às opções de Bruno Lage no jogo de ontem, continuo a dizer que Bruno Lage foi uma mais-valia em relação ao passado anterior do Benfica, anterior à entrada de Bruno Lage como treinador. Independentemente dos maus resultados na Liga dos Campeões, há um percurso a nível interno que é quase intocável por parte de Bruno Lage, independentemente de me parecer que no jogo diante do Futebol Clube do Porto, a sua única derrota em termos de campeonato nacional, o Futebol Clube do Porto foi claramente superior a um Benfica, num jogo que foi levado claramente para a dimensão estratégica, e nessa dimensão estratégica Sérgio Conceição acabou por superar claramente Bruno Lage, mas a verdade é que há todo um lastro de Bruno Lage extremamente positivo em termos de campeonato nacional para o Benfica, independentemente de achar, e já o achava no ano passado, quando o Benfica ganhava e ganhou o campeonato com grande fluência e veemência, fruto dos desempenhos que a equipa teve na segunda metade da temporada, que o Benfica tinha que crescer em ataque posicional, e esse ataque posicional
não cresceu devidamente. Agora, aquilo que me parece, e indo ao encontro exatamente da tua questão, é que o jogo do Benfica pede no corredor direito um jogador que seja incisivo a buscar o espaço interior. Isto partindo do pressuposto do Benfica a jogar em 4-4-2, que tem sido aquilo que tem acontecido na maior parte das vezes com Bruno Lage. Mas se o Benfica precisa de variar, não tem depois quem ataca a linha. Não, porque aí tens uma questão à qual nos fomos habituando com Bruno Lage e que produziu efeitos e que continua a produzir efeitos a nível interno. É que os alas do Benfica são falsos alas, buscam essencialmente o espaço interior e a responsabilidade do ataque ou do jogo exterior do Benfica acaba por estar muito mais entregue aos laterais. Ou seja, quer ao lateral direito, quer ao lateral esquerdo, ainda que no corredor esquerdo há ausência de Rafa, e esse ponto é extremamente crucial para a equipa do Benfica e para explicar também as dificuldades que o Benfica tem tido na Liga dos Campeões, sobretudo nos 2 últimos jogos, em que Rafa se lesiona no jogo com o Lyon na primeira parte, estava a jogar então como segundo avançado, com Sérgio no corredor esquerdo, e no jogo de ontem, em que Sérgio no corredor esquerdo, obviamente, oferece muito menos do que Rafa, porque Rafa é um jogador capaz de encontrar espaços, de provocar esse encontro de espaços, de criar desequilíbrios no 1 contra 1, e ao longo do tempo tem evoluído naquele que era considerado o seu ponto mais fraco, que era a capacidade de definição. Rafa tem cada vez mais capacidade de definição, mas indo também ao encontro dessa tal questão, salientar que Grimaldo é um jogador que permite ao ala buscar muito mais esse espaço exterior que tu falavas há pouco, mas a verdade é que Sérgio tem dificuldades e aquele passe para a assistência que fomentou para o golo de Pizzi diante do Rio Ave é uma exceção num conjunto de más decisões que por norma Sérgio toma, mas salientava esse aspecto. Grimaldo é um jogador muito importante, não só a explorar o espaço exterior, como também o espaço interior, e no corredor direito, aquilo que tu sentes do ponto de vista ofensivo por parte do Benfica é a necessidade de ter um falso ala que te invada com frequências entre linhas, e a verdade é que quer Pizzi, quer Chiquinho, cumprem esse aspecto, e é bom recordar que Chiquinho, que estava a ser utilizado como segundo avançado diante do Lyon, quando passa para médio ala direito, parece falso médio ala direito, acaba por criar desequilíbrios, e foi nessa posição que Chiquinho foi utilizado até à lesão, a servir como relevo a Pizzi, e é o lateral direito que tem que, do ponto de vista ofensivo, oferecer largura e atacar a profundidade. E aí podes dizer que se a André Almeida, a época passada, na segunda metade da temporada, atingiu, do meu ponto de vista, a sua melhor fase como jogador do Benfica, é certo que esta temporada, até pelas vicissitudes que a época tem tido para André Almeida, com a recuperação da lesão e com a recuperação da melhor forma física, não tem sido um jogador tão chave do ponto de vista ofensivo para a equipa do Benfica, como Tomás Tavares, apesar de me parecer, do ponto de vista ofensivo, oferecer bastante à equipa encarnada, mas tem dificuldades, como é óbvio, numa dimensão de Liga dos Campeões. Eu creio que Tomás Tavares está a cumprir muito mais do ponto de vista ofensivo do que do ponto de vista defensivo. Rui, agora uma vez que o tempo urge, pedia-te claro um lançamento muito rápido dos jogos das restantes equipas portuguesas nas competições europeias, começando então por esse Vitória Sport Clube Arsenal, que terá lugar a partir das 17h55, com relato garantido na Rádio Estádio. 15 horas. Perdão, 15h55, exatamente. Exatamente. É um horário muito pouco habitual, exatamente, mas que se prende, claro está, por ser um dia de Liga dos Campeões, o que obriga a que não haja jogos à mesma hora dos que irão acontecer na Liga dos Campeões. Em relação a este jogo, eu tenho alguma curiosidade. Eu creio que há aqui uma falta de justiça com a equipa do Vitória. O Vitória perdeu 2 jogos fora de casa diante do Standard e diante do Arsenal com tremenda injustiça. E foram 2 jogos em que não foi inferior aos adversários. Diante do Eintracht em casa também foi um jogo em que o Vitória podia ter tido outro resultado, acabou por perder o jogo, mas a verdade é que houve oportunidades nas duas balizas, e o gol do Eintracht até surge depois da equipa do Vitória ter tido uma clara oportunidade de golo, creio que pelo Leo Bonatini, se estou bem recordado. O jogo de hoje é um bocado, já percebendo que a equipa do Vitória não tem qualquer possibilidade
de seguir em frente nas competições europeias, e a mera questão matemática até hoje poderá ficar desfeita, mesmo em caso de vitória do Vitória. A verdade é que me parece que o Vitória tem aqui uma oportunidade de conquistar os 3 pontos diante do Arsenal. Isto pode parecer ilógico, tendo em conta o facto do Arsenal ser a equipa mais forte até o momento deste grupo, 3 jogos, 3 vitórias, mas a verdade é que o Arsenal apresenta-se nestes jogos da Liga Europa com uma segunda linha essa que é extremamente competente, sobre isso não há qualquer margem para dúvida, mas o Arsenal vive um período de grande intranquilidade. O Unai Emery está a ser colocado em causa, tem-se falado de José Mourinho, sobretudo nas últimas semanas, com mais força como possível sucessor de Unai Emery, mas é um Arsenal que surge num momento delicado, eu creio que com as atenções claramente viradas para o jogo de dia 9 diante do Leicester fora, o Leicester que está a fazer um arranque de temporada tremendo na Premier League e que se vai apresentar claramente com uma segunda linha diante do Vitória. Eu creio que se o Vitória jogar com a sua primeira linha, ainda que seja um plantel bastante rico, diga-se, eu creio que o Vitória tem aqui hipótese de ferir a equipa do Arsenal e, sobretudo, precisa se conseguir colocar-se em vantagem, de não ter uns últimos 10 minutos tão maus como acabou por ter no estádio Emirates, muito por responsabilidade, e aqui convém frisar, de Miguel Silva, que acaba por ser batido mal nos 2 golos marcados por Nicolás Pepe, que poderá ser uma das poucas armas de primeira linha que o Arsenal lançará no jogo de hoje. Agora, muito rapidamente, as restantes equipas portuguesas que jogam então amanhã: Sporting, Futebol Clube do Porto e Sporting Braga. Muito sem rapidamente. Dúvida, indo ao encontro do Futebol Clube do Porto, perceber que depois do desaire na deslocação ao Feyenoord, que de momento é o último classificado do grupo, e do empate caseiro com o Rangers, o Futebol Clube do Porto tem uma margem mínima de erro. Obviamente o Futebol Clube do Porto tem condições para vencer em Glasgow, será um jogo difícil, no entanto, mas é óbvio que o Futebol Clube do Porto, acima de tudo, não pode perder em Glasgow. Mas a verdade é que toda a dimensão europeia do Futebol Clube do Porto, num grupo, do meu ponto de vista, que continua a ser muito acessível para os Dragões, o Futebol Clube do Porto tem a obrigação, do meu ponto de vista, não só de empatar, mas também de procurar a vitória diante do Glasgow Rangers. Em relação ao Sporting de Braga, recebe um Besiktas 100 pontos, 0 pontos, mas é um Sporting de Braga, como sabemos, em crise em termos de campeonato. Será um jogo muito importante para o Sporting de Braga a conseguir já definir a sua posição como apurado para a próxima fase da Liga Europa. Isto porque o Wolverhampton joga diante do Slovan e aquilo que é ideal para o Sporting de Braga é, obviamente, o Braga vencer o seu jogo e o Wolverhampton ganhar ao Slovan, porque se isto acontecer, praticamente os dois ficarão com a vaga de acesso, as 2 vagas de acesso à próxima fase da Liga Europa praticamente garantidas. Por fim, o Sporting que conseguiu 2 vitórias consecutivas na Liga Europa, está bem posicionado para seguir em frente nesta competição. No entanto, é bom não esquecer que depois deste jogo com o Rosenborg receberá o PSV e terá que se deslocar ao terreno do Lask Linz. Portanto, vencer diante do Rosenborg, que soma até o momento 0 pontos em 3 jogos, é absolutamente crucial para o Sporting posicionar-se bem em termos de chegar à próxima fase da Liga Europa. Obrigado, Rui Malheiro, até por este teu semana, Rui. comentário com assinatura.